A primeira, o que o povo já entendeu a meu respeito? O que as pessoas estão dizendo a respeito de mim? Ele faz essa enquete, essa pesquisa, e colhe dos discípulos o que eles têm ouvido, que o povo tem falado a respeito de Jesus. E as respostas são de 3 tipos. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas que ressuscitou. O povo não estava de todo errado. É claro que essas respostas não são completas, elas não dizem a verdade a respeito de Jesus. Mas, de certo modo, poderia ter dado a entender. Veja, as pessoas olhavam para Jesus, viam como ele fazia, observavam o que ele dizia e conseguiam estabelecer uma relação com João Batista. Era muito parecida a pregação. João Batista falava de conversão, Jesus também falou. João Batista acolhia no seu batismo os pecadores, eram os pecadores que se aproximavam de Jesus. Então, eles dois se pareciam muito. Afinal de contas, João Batista tinha vindo para preparar Jesus, o caminho para Jesus chegar. Então, uma parte do povo começou a entender ou pensar, este aqui é a continuação de João Batista. Então, vamos aqui ponderar que não há um erro total. De fato, Jesus dá continuidade àquilo que João Batista tinha deixado, que era a preparação da sua chegada. Segunda resposta do povo, Jesus seria Elias que teria voltado. Quando a gente lê a história do profeta Elias, Elias veio para restaurar Israel. E ele depois então sobe, na carruagem de fogo e se espera que ele volte para completar a obra começada por ele da restauração de Israel. Também isso não está completamente errado. Afinal de contas, Jesus era aquele que vinha para fazer a restauração definitiva do povo de Israel. Através da sua morte e ressurreição, a aliança celebrada por Deus lá no Antigo Testamento ganharia sua plenitude na pessoa de Jesus. Então, também, esta imagem que o povo tinha de que Jesus poderia ser a volta de Elias, também não estava de todo errada. Mas não bastava pensar assim. Ainda havia, segundo os discípulos, uma parte do povo que acreditava que Jesus pudesse ser um dos profetas que havia ressuscitado. Quem olhava as coisas que Jesus dizia, a forma, por exemplo, como ele colocava o dedo na cara dos fariseus, desmascarando suas injustiças, mostrando o que estava acontecendo, acolhendo justamente as crianças, os doentes, etc., viam nos gestos e nas palavras de Jesus algo muito próximo dos profetas que o povo havia conhecido. E Jesus, então, ele tinha uma missão profética. O profeta é aquele que anuncia Deus, que denuncia tudo aquilo que vai contra Deus. E Jesus fez isso. Então não era difícil que alguém olhasse para Jesus e dissesse, ele provavelmente é um dos profetas que ressuscitou e está aqui pregando. Bom, vejam, não está totalmente errado, mas também não está totalmente certo. Há alguma coisa que falta. E Jesus disse, que o povo que me vê de vez em quando pense assim, tudo bem. Mas vocês, perguntava Jesus aos discípulos, vocês que caminham comigo, vocês que ficam 24 horas ao meu lado, vocês que me ouvem falar, vocês que me ouvem pregar,
vocês que veem os milagres que eu faço, as curas que eu realizo, vocês, de minha convivência, quem vocês acham que eu sou? E aí veio a resposta da fé. Pedro se antecipa aos demais discípulos e pronuncia o resumo da fé. Tu és o Cristo de Deus. O que significa isso? A palavra Cristo em grego quer dizer ungido, que corresponde na língua de Jesus, no hebraico, a Messias. Então tu és o Messias de Deus. Tu és o ungido de Deus. Essa fórmula pronunciada por Pedro, tu és o Cristo de Deus, é o título que depois o credo da igreja desenvolve. O que é ser o Cristo de Deus? É o que a gente fala no credo. Creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse título, o Messias, o Filho de Deus, se desdobra naquilo que a gente reza no credo. Mas esse é o grande título. Quem não olhasse para Jesus e visse nele o Cristo de Deus, o Filho de Deus, não havia entendido quem ele era. E vocês sabem que muitos olhavam para Jesus e diziam, mas esse daí, o filho do carpinteiro, não era ele que andava aqui nas nossas praças e ruas? Vejam, olhavam para Jesus e enxergavam o homem Jesus, mas não enxergavam Deus nele. O soldado disse, a tantos você curou, quando Jesus estava na cruz, por que agora não salva a ti mesmo? Herodes, ontem no Evangelho, quem é este? Quem é este homem que anda fazendo essas coisas? Eu quero vê-lo, eu quero conhecê-lo. Quem é este homem? Não reconheciam em Jesus que era o Deus ali. Quem olhava para Jesus e só via o filho do carpinteiro, não enxergava a verdade sobre Jesus. Mas quem dizia, tu Jesus és o Filho de Deus, és o Cristo de Deus, és o Messias de Deus, esse sim estava olhando com o olhar da fé. E via Jesus para além da sua aparência humana, enxergava a sua condição divina, a sua natureza divina. Quando Pedro disse isso, Jesus tratou logo de dizer, cuidado com o que você está dizendo. Eu sou o Cristo de Deus, o Filho de Deus, o Messias, é verdade. Mas atenção, esse Messias, esse Cristo de Deus, vai sofrer muito, vai ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, vai ser morto e ressuscitará no terceiro dia. Então, que não fique uma imagem de um Messias triunfante, que não fique na cabeça de vocês a imagem de um Cristo que não vai sofrer, que vai ser sempre vitorioso, que vai chegar aqui para resolver. Não, não, não. A minha trajetória passará pela cruz e pelo sofrimento. Logo depois dessa cena virá a transfiguração. Jesus vai aparecer transfigurado no Monte Tabor, ao lado justamente de Moisés e de Elias. Meus irmãos, eu fiz essa pequena catequese aqui para chegarmos a esse ponto. Hoje, todos nós estamos aqui por causa de Jesus. Ele é a causa da nossa vinda a essa igreja para participar da missa. Nós precisamos também ser questionados por Jesus. Hoje,
ele pergunta a mim e a vocês, como ele perguntou lá aos discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? O que vocês pensam a meu respeito? Que ideia vocês têm de mim? Será que é, de fato, o pensamento de vocês a respeito de quem é Jesus corresponde a esse que aparece no Evangelho? A gente pode correr o risco, por exemplo, de ler numa revista tal, ouvir uma pregação na televisão de uma igreja tal, fazer uma imagem de Jesus que não é a imagem verdadeira dele. Por isso que é tão importante a catequese, por isso que é tão importante a gente ler, não é? Aprofundar a fé, conhecer mais a fé que nós abraçamos. Como é que nós podemos amar Jesus se nós não conhecemos Jesus? Como amar aquilo que não conhecemos? O nosso amor a Ele cresce na medida que cresce também o nosso conhecimento dEle. Então, buscar aprofundar a fé, não fique apenas com a ideia de Jesus que você recebeu na sua primeira comunhão. Aquilo serviu quando você tinha 7 anos, 10 anos de idade. Você agora está com 50, 60, 70. Não é possível que seja a mesma imagem que você tinha quando era criança. Busque conhecer Jesus, aproxime-se do Evangelho. Há um caminho tão simples: ler os Evangelhos. Ter um Evangelho na cabeceira da sua cama, de tal forma que toda noite, antes de dormir, eu leio um trecho do Evangelho. E isso vai me ajudando a entender quem é Jesus, o que Ele de fato fez, como Ele se comporta. Quantas vezes, por exemplo, a vida lhe impôs situações em que você teve que pensar: e agora o que é que eu faço? Numa situação como essa, como eu devo agir? Se você não lê os Evangelhos, você jamais poderá fazer a pergunta mais importante: se Jesus estivesse no meu lugar, o que Ele faria? Se Jesus estivesse aqui agora, o que Ele diria a essa pessoa? Se nós não temos a referência de Jesus, como poderemos dar testemunho dele? Por isso que é tão importante que a gente não se canse de aprofundar a fé, de buscar conhecer Jesus. E o conhecimento aqui não é só da cabeça, é o conhecimento do coração. Cada vez que a gente ouve o Evangelho, cada vez que a gente se aproxima de Jesus e o conhece mais de perto, cresce o amor a Ele. A gente começa a perceber que a nossa vida sem Ele não tem sentido. E quanto mais a gente conhece Jesus, quanto mais conhecemos que aquilo que Ele pede de nós é o que de fato garante a felicidade, mesmo que aquilo signifique uma renúncia, um sofrimento, eu abraço isso em nome daquilo que eu quero conquistar. E o que eu quero conquistar é o céu, o que eu quero conquistar é a salvação. E eu não vou chegar lá sem Jesus comigo. Jesus é o que me leva ao Pai, é o que me dá o céu. Então, como chegar lá dispensando Jesus da minha vida? Hoje, então, Jesus fez uma pergunta para mim e para você: quem sou eu na sua vida? O que eu significo para você? Durante o dia de hoje, pense um pouco nisso. Faça você a sua avaliação e busque conhecer a Jesus para amá-lo sempre e cada vez mais.
Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa missa seja um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus no universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos.
Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. E agora, com amor e confiança, rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai, o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Para o momento da comunhão, peço que vocês, ao se aproximarem, sendo a sua vez, por favor, comunguem na frente do ministro, respondendo amém. Não saia com a hóstia andando pela igreja, comungue sempre na frente e respondendo amém. E agora vamos juntos acompanhar esse momento cantando o canto de comunhão. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo.
Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão, como a glória do Senhor é grandiosa. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão, como a glória do Senhor é grandiosa. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Altíssimo é o Senhor, mas olha aos pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigado pela presença de todos. Recordo que domingo é o dia do Senhor, é o dia de participarmos da missa, né? Não só por obrigação, mas porque nós precisamos desse encontro com Deus através do mistério da Páscoa do seu Filho Jesus. Domingo aqui na Catedral nós temos 3 horários de missa. Nós temos às 9 da manhã, às 11 e às 16 horas. Então peço que vocês, os que estão aqui pela cidade, não esqueçam de colocar na sua agenda, né, o horário do domingo, ou aqui ou em outra comunidade, porque é muito importante a nossa participação, sobretudo aos domingos,
da celebração da Eucaristia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde a todos, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.